Graças a Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 24. Estamos agradecidos a Deus por poder estar uma vez mais juntamente com os irmãos, esta igreja da qual nós fazemos parte há muitos anos, e graças a Deus temos encontrado aqui, neste lugar, uma verdadeira igreja, uma igreja que tem conseguido nos ajudar, nos aconselhar, nos suportar nas nossas fraquezas, e nós aprendemos a caminhar junto com esta igreja. Estamos contentes pelo privilégio de estarmos dirigindo ali o trabalho no bairro Milanês, atendendo ao pedido do nosso pastor, mas nós fazemos parte deste mesmo setor, desta mesma igreja, e temos ainda nossas raízes aqui, né? Sempre que podemos vir, para nós é muita alegria. Fomos surpreendidos hoje à tarde, quando nós fomos informados de que traríamos a palavra de Deus, e ao mesmo tempo estamos contentes em poder rever os irmãos. Vamos estar lendo o texto da palavra do Senhor, Lucas capítulo 22, versículos 24 a seguir. Se os irmãos encontrarem, podem confirmar dizendo amém. Amém. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Amém. Os irmãos, por bondade, podem tomar assento. Nós estamos diante de um texto das Escrituras Sagradas que relatam um dos grandes ensinamentos de Jesus a respeito do seu reino. Nós podemos observar de que Jesus traz esse ensinamento para os discípulos por ocasião de uma contenda que havia surgido entre os discípulos. Nós percebemos no versículo número 24 que houve também entre eles contenda. É verdade que os discípulos, na sua caminhada com Jesus, eles estavam aprendendo lições a respeito do reino. Que reino era este? Eles estavam já bem acostumados com as leis de um país, de um reino governado por um governo humano. E aqui Jesus precisa ensinar a eles de que o reino dos céus, ele é o oposto ao reino deste mundo. Então, era comum haver entre os discípulos, ainda por causa do seu pensamento terreno e humano, natural, contendas, divisões, opiniões divergentes entre o que deveria estar
diante de Deus, o que Deus se agrada, o que tem valor para Deus. E Jesus diz que desta vez o problema era que eles estavam discutindo sobre qual deles parecia ser o maior. Pelo teor da conversa, nós entendemos de que eles estavam observando a aparência, porque a contenda deles era a respeito do que parecia, a aparência de qual que poderia justificar que tivesse maior ou menor importância para Jesus. E Jesus então diz: olha, os reis desta terra, eles dominam sobre as pessoas que ainda não fazem parte do reino dos céus. Porque Jesus diz: os reis dos gentios dominam sobre eles. Quer dizer que pessoas ainda hoje que ainda não tomaram conhecimento de que ainda nesta terra existe um reino invisível, porém um reino real, onde existe alguém que governa, alguém que torna conhecidas as suas leis. Existem pessoas que, por não fazerem parte deste reino, confiam no governo da terra, no governo humano, no governo visível, no governo aparente. E Jesus disse: olha, os governos das pessoas que ainda não conhecem a Deus dominam sobre eles e têm autoridade total sobre a vida deles, e ainda eles são chamados de benfeitores. Às vezes nós queremos também reclamar, porque nunca se viu uma época em que existem tantas pessoas descontentes com o governo, descontentes com a administração pública, descontentes com o destino dos recursos oriundos dos impostos que eu e você pagamos do suor do nosso rosto, das nossas mãos calejadas, do nosso labutar diário, e nós gostaríamos de que fosse mais bem aplicado. Porém, a Bíblia Sagrada diz já no Antigo Testamento: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Então, nós encontramos motivos suficientes ao nosso redor, à nossa volta, para não colocarmos a nossa esperança no homem que é falho, no homem que está inclinado ao mal, inclinado ao erro. Mas a Bíblia Sagrada nos orienta, nos adverte, nos encoraja de que nós devemos colocar a nossa confiança no nosso Senhor. A leitura oficial que foi feita nesta noite diz: maldito do homem que confia no homem, cuja esperança é no homem, que faz do braço de carne a sua força. Mas a Bíblia também fala: bendito é o homem, aquele cuja esperança é o Senhor, aquele que aguarda no seu Senhor, porque este sim será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que ainda que venha a estação de sequidão, mas ele não se abala, mas as suas folhas permanecem verdes. Amém? Então Jesus aqui diz que existe uma diferença. É muito diferente o reino dos céus com o reino desta terra. E Jesus diz: olha, os governos, as autoridades deste mundo, eles dominam, eles exercem autoridade sobre aqueles a quem eles governam, e ainda são chamados de benfeitores. Jesus diz assim: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Os irmãos entendem aqui
que é exatamente o oposto. Jesus usa vários termos em oposição a algo que ele vinha falando. Os reis dos gentios, eles dominam sobre os gentios, eles usam de autoridade sobre eles e ainda são chamados de benfeitores. Mas, esta palavra mas quer dizer porém, vocês não serão assim. Antes, ao contrário, o maior de vocês seja como o menor, e aquele que governa como quem serve. Jesus ainda lembra eles e diz: pois, qual é que é maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo à mesa? Porventura não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele quem serve, ou seja, sou como o menor entre vós. Percebem, meus irmãos, de que muitas pessoas têm tido dificuldade de encontrar o seu lugar no reino. E há uma preocupação em querer aparecer no reino dos céus. E eu pergunto aos irmãos, eu falo com conhecimento de causa. Por 10 anos da minha vida eu trabalhei na área da alimentação. E num restaurante lotado, quem é que aparece mais? É um dos muitos que são os clientes que estão assentados à mesa? Ou é aquele que está servindo as mesas? E Jesus usa esta comparação. Quem é o maior? É o garçom que está servindo? É aquele que preparou o alimento? Ou será que o maior é aquele que está sentado e está sendo servido? Amém? Aleluia! Mais ou menos 10 anos da minha vida eu levantei às 4 horas da manhã, porque quando chegava às 6 da manhã tinha que ter alimento pronto. Porque quem ia para o trabalho queria um alimento rápido, um lanche, uma refeição. E então quem tem o trabalho de preparar o alimento, ele sempre tem que levantar mais cedo. Ele é sempre aquele que precisa estar despertado antes, porque existe alguém que está aguardando pelo trabalho dele. Como é que muitas pessoas em nosso meio às vezes pensam que estão sendo grandes quando ocupam a tribuna? Acreditam serem o maior quando ocupam no templo, no local de culto, o lugar de quem está servindo a mesa. Jesus disse que quem serve a mesa é o menor, é aquele que está a serviço, é aquele que está se dispondo a servir aqueles que estão confortavelmente aguardando algo para saciar a sua fome. Vocês nesta noite não vieram para o templo, não vieram para uma construção de 4 paredes, tão somente para esperar alguém falar bonito, esperar alguém cantar bonito, mas a alma de vocês tem uma necessidade, tem fome, tem sede, e há uma necessidade de que alguém tenha preparado algo para servir a vocês, porque vocês estão aqui na qualidade de alguém que é digno de ser servido, que precisa de alimento e de água. Amém? Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Jesus disse: eu entre vós, eu sou como aquele que está servindo. Por muitas vezes Jesus usa esta palavra e diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas eu desci ao céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Em outra instância Jesus diz: porque o Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua própria vida em favor de muitos.
Bendito é o nome do Senhor. Certa feita, Jesus pregava para uma grande multidão e já fazia 3 dias a campanha de Jesus. E era num lugar deserto, e havia pessoas que haviam caminhado muitos quilômetros para estar onde Jesus estava servindo, estava alimentando o povo através da palavra de Deus. E de repente, alguém chama a atenção de Jesus e diz: mestre, já está anoitecendo, olha para este povo. Alguns deles vieram de longe, alguns deles estão há 3 dias sem se alimentar de pão. Manda eles embora, Jesus. Despede eles para que eles vão nas aldeias aqui próximas, para que comprem alguma coisa para não desfalecer no caminho. Aleluia. Veja a mentalidade dos discípulos. Olha, estão na campanha aqui há 3 dias, estão jejuando há 3 dias, já ouviram bastante da palavra de Deus, mas para que daqui a pouco não comece alguns a desmaiar e dar muito trabalho para nós, Jesus manda eles embora. E sabe quanto que Jesus manda alguém embora com fome? Nunca. E Jesus diz, como que uma palavra dizendo: vocês não têm vergonha? Vocês sabem que toda esta multidão está com fome e vocês não têm nada para dar para eles comer? Dai-lhe vós de comer. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Dai-lhe vós de comer. Nada de mandar a multidão embora com fome. Jesus é preocupado em todas as áreas da nossa vida, mas serve como exemplo. Existe multidão ao nosso redor que, por falta de vontade e disposição nossa, falta de coragem, eles estão voltando com fome. Mas Jesus diz: você tem que ter alimento. Você não pode despedir ninguém vazio, porque você diz que Jesus mora na tua vida, e Jesus nunca mandou ninguém embora com fome. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E a proposta deles era: mestre, manda para que eles vão nas aldeias vizinhas, compre lá alguma coisa para comer. Iam ter que pagar. Quanta gente que às vezes, porque eu e você não damos o pão do céu para eles, eles estão indo em algumas aldeias por aí, estão pagando caro, e muitos deles estão desfalecendo no caminho, estão pagando muito caro o pão, aquele que Jesus diz que se trouxer para ele, ele multiplica e todos se alimentam, e ainda vai sobrar 12 cestos cheios. Aleluia. O pão que você tem não é pouco se você trouxer ele aos pés de Jesus, porque Jesus multiplica aquilo que nós temos e dá para saciar a fome de todos que estão à nossa volta, e ainda sobra. Amém? Jesus diz para o discípulo: vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Aleluia. E eu vos destino o reino, como meu Pai também me destinou. Percebem, os irmãos, de que Jesus por muitas vezes era abandonado por uma multidão, era perseguido, era ameaçado de ser apedrejado, mas Jesus diz para eles: olha, vocês são aqueles que têm permanecido comigo das minhas tentações. É difícil nós permanecer com Jesus na hora da tentação, na hora da prova, na hora que o nome de Jesus é zombado, vituperado. Muitos têm saído de perto de Jesus, não têm conseguido mais permanecer com Jesus quando parece que o vento não é favorável.
muitos também têm aproveitado e pegado carona e têm puxado outro assunto. Mas Jesus disse: olha, vocês que têm permanecido comigo nas minhas tentações, eu vos destino o reino, como meu Pai também me destinou. Aleluia. Jesus ainda diz, no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo número 12, versículo número 32 a seguir: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia. Porque tantas pessoas sonham e inventam filme e fazem sacrifício e fazem penitência para conseguir. Você já parou para pensar que Jesus deu para mim e para você? Jesus disse: não tenha medo, pequeno rebanho, porque ao vosso Pai Celestial agradou dar-vos o reino. E aqui Jesus diz: vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão, onde a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus fala do desprendimento deste mundo, desprendimento da ganância, do egoísmo, do confiar naquilo que se vê, confiar naquilo que se pode tocar. Jesus aqui fala de um comportamento oposto ao comportamento da maioria da humanidade, que vive em função do dinheiro, vive em função de conquistar bens nesta terra, de conquistar fama, de ser louvado, de ser bajulado pelo mundo. E Jesus fala: se desfaça do que você tem, dá esmola, porque fazendo isso você estará fazendo uma bolsa que não envelhece, você estará conquistando um tesouro nos céus que nunca acabe, um lugar onde não chega o ladrão e a traça não rói. Quando aquele moço rico chegou para Jesus, ele queria entrar no reino. Ele disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna, para entrar no reino dos céus? E Jesus diz: você conhece a palavra, você conhece os mandamentos, você conhece as instruções de Moisés e os profetas. Ele disse: bom mestre, eu tenho observado isto desde a minha tenra mocidade. E Jesus olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa. Se tu queres entrar no reino, ainda está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem, reparta com os pobres, depois vem e me segue, porque assim tu terás um tesouro nos céus. E sabe o que o moço rico diz? Voltou as costas para Jesus em lugar de uma resposta. Quantas pessoas voltando as costas para Jesus? Porque a proposta de Jesus vai de encontro aos seus projetos de vida, vai de encontro às suas opiniões, à sua filosofia, aquilo que é o sonho para a vida dele neste mundo. Eles tão somente viram nas costas para Jesus. Então às vezes se vê multidões de pessoas aplaudindo um ídolo mundano, bilhões de pessoas assistindo um jogo de futebol, milhões de pessoas indo para o carnaval, ouvindo qualquer coisa, mas voltando as costas para Jesus, porque eles ouviram a voz de Jesus dizendo: se tu queres entrar no reino, você tem que te desfazer dessas coisas, porque não se consegue
senhores. Aleluia. Jesus disse: vocês terão um tesouro no reino dos céus. E nós falamos no céu, parece algo tão longe, né? Mas eu pergunto, uma pessoa que partiu para estar na eternidade há apenas alguns segundos, que distância está ela do reino dos céus ou do reino das trevas? Ela já entrou num destes reinos. E outra pergunta: o que nos assegura de que nós viremos a envelhecer para depois sermos chamados para a eternidade? Uma terceira pergunta ainda: o que nos assegura de que antes da nossa chamada para a autoridade, para a eternidade, nós teremos oportunidade de decisão como nós temos nesta noite? O que nos garante que nós não seremos chamados num piscar de olhos? O que nos assegura de que a nossa entrada na eternidade nós viremos a adoecer, ouviremos o primeiro médico, o segundo, o terceiro, e uma advertência e um desengano da ciência médica nos aconselhando a nos preparar, porque tudo indica de que o nosso quadro clínico tende a piorar e nós não sobreviveremos. Aleluia. Jesus disse que onde está o nosso coração, ou seja, onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Onde está o nosso maior investimento? O nosso maior investimento é nas coisas mundanas, terrenas. A nossa maior preocupação é construir um império material nesta terra? Ou a nossa maior preocupação, o nosso maior investimento, o nosso maior esforço, o nosso maior zelo tem sido em busca das coisas do céu? A Bíblia Sagrada diz que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia ainda nos compara que nós andávamos perdidos e o nosso parecer era semelhante quando nós observamos um caminhante que vai em estrada fora, comumente chamado de andarilho, uma pessoa que anda com roupas sujas, esfarrapadas, mal cheirosas. E a Bíblia diz que nós, os que estamos em Cristo, devemos viver uma vida oposta à vida que leva as pessoas que não conhecem a Deus. E devemos nos despojar das roupas sujas do passado, também chamadas de andrajos do pecado, dos trapos. O ser humano, quando vive em pecado, espiritualmente ele é conhecido como alguém que anda de vestes sujas e esfarrapadas. E a Bíblia diz que nós devemos nos despojar de tudo, a nossa bagagem que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus, e nos revestir de um novo homem, que segundo Deus vive em verdade e em justiça. Já tem me ocorrido algumas vezes na vida de eu encontrar, me deparar com pessoas dessa situação, de encontrar dormindo por ali na praça. E eu confesso aos irmãos de que é difícil você levar uma pessoa dessas para dentro da tua casa, porque são pessoas que vivem anos sem tomar um banho. As roupas deles
geralmente estão apodrecendo. Eles apanham chuva e sol e poeira, e aquilo tudo fica sobre a roupa, sobre a vida deles. E quando você oferece para eles um lugar, para eles tomar um banho, barbear e vestir uma roupa limpa, você olha e diz: não parece mais nem ele. A pessoa que tem tido um encontro com Jesus, a primeira impressão que ela causa ao seu redor é de alguém observar e de longe dizer o que houve com ele. Não se parece mais com ele. Bendito é o nome do Senhor. Existem alguns que estão querendo voltar atrás e por falta de um investimento espiritual estão se tornando parecidos com o mundo novamente, aos quais a Bíblia Sagrada compara uma porca lavada e a um cão que volta ao seu vômito. Mas graças a Deus que não é assim que nós temos aprendido com Jesus. Nós temos aprendido com Jesus de que a nossa caminhada é triunfante, porque Ele jamais conheceu derrota. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada ainda fala no livro do Apocalipse, capítulo número 7, onde João, o apóstolo João, ele tem uma visão dos mártires da glória. E a Bíblia diz que quando ele vê uma grande multidão, vamos estar lendo para finalizar, uma grande multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E eu lhe disse: Senhor, tu sabes quem são essas pessoas. E ele lhe disse: estes são aqueles que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Vamos estar em pé. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos encerrando. Vamos devolver ao presbítero irmão Luiz, que estará finalizando o culto. Deixamos a Liliane ali no colégio, que tinha uma reunião hoje, e ficamos de buscá-la ali assim que terminar o culto. Então nós já vamos estar passando o presbítero irmão Luiz, e quero agradecer de coração a oportunidade. Que Deus abençoe e que nós possamos ficar com esta palavra. Amém. Vamos permanecer no reino. Jesus disse aos fariseus que o reino de Deus lhes seria tirado porque eles não produziram o fruto esperado. E Jesus disse que o reino seria dado a outros que dessem os seus frutos a seu tempo. Deus confiou a nós o reino. O seu reino aqui na terra é formado por homens e mulheres que reconhecem o governo de Deus sobre as suas vidas. E quem está fora do reino ainda pode entrar enquanto estiver vivo, porque a porta de entrada se chama Jesus. Ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Deus abençoe em nome de Jesus.